Olá, bem-vindos ao canal mais uma vez. Esse vídeo, na verdade, bastante esperado aí, é sobre como nós fizemos alguns itens desse borrifador, tá? Então, aliás, é o vídeo nosso que mais teve visualizações, teve 3.200.000 visualizações, tá? Inclusive vou deixar ele aqui para que vocês vejam. Acho interessante até que vejam aquele vídeo, quem ainda não viu, porque aquele é importante, que a gente faz ele todo, tá certo? E para tirar algumas dúvidas de muitas pessoas que comentaram, inscritos inclusive de outros países e tal, comentaram inclusive sobre, especialmente, essa mangueira que vai dentro da garrafa e assim por diante. Então, só para explicar e poder determinar aí com vocês o que foi feito, eu vou criar esse vídeo em capítulos, tá? Para que a gente possa falar dos assuntos aí um por vez, e aí para vocês voltarem no vídeo se precisar, tá certo? Esse vídeo inclusive vou deixar também lá na descrição da produção desse borrifador, exatamente para que a gente, para que as pessoas vejam também e vejam esse vídeo em seguida, tá certo? Bom, então vamos lá, eu vou desmontar esse borrifador, tá certo? Não foi pintado, inclusive, exatamente para que a gente pudesse explicar e poder demonstrar esse vídeo, né? E poder explicar os detalhes principais, tá certo? Então eu vou tirar aqui o T, tá? E vamos falar então de algumas questões aqui, tá certo? Então, eu tenho um esguicho comum, tá certo? Esguicho que você compra nas lojas de material de construção e tal, tá? Lembrando, a ponta do esguicho não pode ser muito grossa, exatamente porque eu tenho um outro aqui, até tentei fazer com esse quando eu fiz aquele, mas é muito grosso, eu teria que usar a tubulação mais grossa aqui, ia ficar muito enorme. Então, até porque quando a tubulação é muito grande, talvez a gente não tenha exatamente sucção aqui, ou precise de uma quantidade muito grande de água, a potência muito grande de água para que haja sucção, tá certo? Então, o esguicho, tá? Tranquilo, barato, inclusive, dessa marca, não estou fazendo propaganda da marca, mas é barato, tá certo? Então, uma conexão para ligação de água, uma conexão rápida, tá? Isso aqui também não é importante nem necessário, tá certo? Um nipple de 3/4 aqui também, tudo certo. Bom, então falando aqui do esguicho, qual que é a sequência aqui? A primeira coisa, esse nipple aqui, que é cola e rosca, tá? Esse de 3/4, porque encaixou perfeitamente aqui dentro, tá? Colado com cola quente. Vou dizer o seguinte, foi usado, bastante usado, tá? E não deu nenhum problema, essa cola não deu problema, não passa nada quente aqui, nenhum problema, não fica no sol, ficar no sol também não tem problema. Mas cola quente bem colada aqui, tudo tranquilo, ó, não solta de jeito nenhum, tá? Tá tudo certo, tá? Ó, a ponta do esguicho, tá certo? E uma das coisas principais, então, que é esse nipplezinho aqui, tá? Cola e rosca, tá certo? Então essa é uma parte comum, simples, tranquila de resolver. Outra parte, que é a parte da garrafa PET. Não é uma garrafa mole, tá? Uma garrafa bem rígida, tá? Justamente para que na sucção ela não enrugue, né? É mais difícil que isso aconteça, até porque a gente tem uma saída de ar, tá? Isso aqui foi uma gracinha só que foi colocado aqui, mas se eu fizesse só um furo na garrafa já estaria ok, tá certo? Então, tudo bem. Uma coisa importante dessa garrafa, a questão da tampa, que é a tampa mais grossa, ela é mais grossa do que garrafa de refrigerante, tá? Por que isso? No T, nessa questão do T, a gente usou essa tampa aqui, que é a da garrafa, claro, e usamos um nipple com rosca, tá? Essa rosca de meia polegada, tá? Então assim, o T, rosca de 3/4 nas duas pontas e embaixo, rosca de meia, tá certo? Usamos esse T com rosca também em todos os lados, tá? Essa é uma questão mais importante, é uma das coisas mais importantes para o borrifador funcionar, tá? Em muitos casos as pessoas comentaram no vídeo, o meu não saiu água, o meu entrou água, o meu não saiu sabão e assim por diante. Por quê? Essa é uma das questões mais importantes. O T, na verdade, com a saída da mangueira de sucção,
tá? Da mangueira que vai até a garrafa, que desce para a garrafa, tá certo? Ele precisa ficar completamente vedado aqui em relação da mangueira em relação ao T. Portanto, não sei se dá para enxergar aí, mas ele é colado lá dentro, bem colado, tá? Para que ele não saia e, obviamente, ele fica aqui na saída, perto da saída de água, acho que dá para a gente enxergar aí, com a mangueira levemente apontada para a saída da água. Portanto, nós temos a cola aqui, a gente consegue ver, tá? Ou seja, completamente colada aqui, e somente a mangueira de sucção é que tem a saída lá. O resto é completamente fechado, tanto que esse nipple é travado aqui, ele não sai, tá? A tampa da garrafa também, tá? Completamente travado. E essa mangueira aqui, completamente travada em relação ao resto do T. A única coisa, então, é a saída que ela tem aqui em relação à saída de água, ou seja, ela está levemente apontada para a saída de água, tá certo? E aí, beleza, se eu tampar essa mangueira aqui e assoprar aqui, não sai nada, ou seja, é completamente vedado, tá certo? Então, repetindo, a mangueira de sucção é vedada, ela é travada em relação ao ar para fora, ou seja, só ela é que leva, tá, o sabão ou produto desejado aqui para a saída de água, tá? Então, o que a gente fez aqui? Uma mangueira, tá? Pode ser qualquer tipo de mangueira, tá? Desde que ela seja fina, tá? Se a gente usar uma mangueira muito grossa, a gente vai precisar de muita pressão de água para esse sabão sair. Então, se a mangueira for mais fina, essa pressão não precisa ser um exagero. Muitas pessoas comentaram também, não tenho pressão na rua, não tenho pressão nas torneiras. Se a pressão for muito baixa, é claro que ele não vai funcionar. Mas com pressão normal de rua, ele costuma funcionar. Então o que a gente fez? Um corte na mangueira, tá? Um cortezinho tranquilo na mangueira aqui, para que ela fique apontada, ou melhor, ela fique dentro do T, apontada para a saída de água. Só isso, tá? Então ela foi colocada assim, ó, desta forma aqui, tá? E a saída de água, ó, ela já está fora. Então beleza, ó, tá colado aqui, tá fechado, não passa nenhum ar por aqui, tá certo? O único ar que passa aqui é por essa mangueira. E beleza, a questão principal dele é essa. Feito isso, colocamos uma ponta, certo? E colocamos o esguicho, ó. Então, muitas pessoas comentaram, se eu diminuir aqui. Portanto, se a gente diminuir demais aqui, o que acontece? A pressão da água, talvez ela não saia o suficiente para que o sabão seja sugado aqui. Então, a gente tem que testar várias opções aqui do que fechar, como fechar, para saber se vai sair. Então, falando da cola, muita gente falou assim, mas eu vou usar cola quente, porque a cola quente, porque não sei o que da cola quente. Bom, tem gente que não gosta de cola quente. Esse daqui eu fiz, usei várias vezes. Vou até deixar um outro vídeo aqui, que eu fiz numa luminária tal, mas que eu lavei essa luminária com isso, tá? No primeiro vídeo que nós fizemos a construção disso aqui, teve gente que falou, não testou. Sim, nós testamos no final do vídeo. E nesse outro vídeo, então, que eu vou deixar aqui, exatamente para que vocês vejam como que funcionou, como que funciona, tá certo? A gente pode fazer com vários outros canos, com esguichos diferentes, com mangueiras, enfim. Mas essa foi a forma que para mim deu certo, funcionou muito bem. Claro que o ritmo desse canal aqui é dar ideias, então a gente sempre mostra de uma forma para que as pessoas possam fazer com o que nós usamos ou com algum produto, algum item, alguma peça que vocês tenham em casa, tá? Então, falamos dessa questão muito importante do T, tá? Importantíssima, inclusive, tá? Falamos do esguicho, tá? Os nipples que a gente usou, né? E a gente pode fazer várias outras coisas com relação à ponta, tá? Então eu vou montar aqui o nosso borrifador, tá? Deixar ele prontinho aqui, ó. Como foi montado daquela vez, tá certo, ó? Essa saída aqui eu vou segurar um pouquinho aqui para montar e vou montar a garrafa, tá? Ó, vou montar a garrafa aqui.
só pra gente comentar um outro assunto aqui. Ó, a mangueira não tá colada lá no final da garrafa, porque se ela colar, ela pode não criar a saída assim, ou tampar a saída do sabão. Então a gente pode cortar um pouquinho, ou deixá-la um pouquinho para cima, tudo certo, tá? Isso aqui é uma entrada de ar, só se eu furasse aqui também resolveria, tá? Não precisa ser um furo tão grande, inclusive, pode ser um pouco menor, tá? Mas a questão é exatamente ela criar uma saída, tá? E criar uma sucção. Quando a água passa por aqui, né? Que a gente apertou o esguicho aqui, a água passa por aqui, ela cria uma sucção aqui. As pessoas falaram em alguns casos, ah, que invenção, ótima, tal. Na verdade, isso é a questão da pistola de pintura, aquelas pistolas de pintura que tem copo embaixo, faz isso, o ar passa e cria uma sucção para a tinta sair. Aqui é a mesma coisa, a água passa e ela cria uma sucção do sabão nessa garrafa e faz ele sair. Quando nós montamos esse lá naquele vídeo, nós montamos dessa forma aqui, ó, tá? Exatamente assim, tá? Colocamos a saída da mangueira aqui e ó, exatamente dessa forma aqui, e ele funcionou perfeitamente, tá? Esse vídeo eu tô fazendo para justamente explicar como ele foi feito, tá certo? Voltando a falar da questão da cola, as pessoas falaram, posso usar outro tipo de cola? Pode, só que depende do tempo que ela vai demorar para secar. Se eu quero fazer tranquilo, tal, eu uso um outro tipo de cola aqui que vai fixar bem, tá? E que ela não vá soltar e assim por diante. Em alguns casos a gente faz com cola quente, porque deu ruim, a gente passa um soprador térmico, alguma coisa, a gente tira e refaz. Esse daqui eu já tinha testado de outras formas, é o que mais deu certo. Só recapitulando então, tá? O esguicho, tá certo? Um nipple cola rosca, tá? O T, a parte mais importante de todo esse sistema é o T, tá certo? Com a mangueira de sucção travada em relação a ele, ou seja, não passa nenhum tipo de ar, de nada aqui, somente a mangueira que sai para lá, tá? Tudo fechado ali dentro, tá? Então o que nós fizemos aqui? Ó, se eu fosse usar essa mangueira aqui para prender neste T, eu colocaria ela lá, ó, na saída de água, tá? E automaticamente eu teria que fechar todo esse fundo aqui, fechar com cola, exatamente para que não entrasse nenhum tipo de ar nem nada, ficaríamos somente com a mangueira mesmo passando o fluido, tá? Seja o sabão, seja o que for. Tá? O esguicho, tá? Conexão da mangueira, isso é normal, tranquilo, todos vão saber, tá? Os nipples então com rosca, o T principal, tá certo? Com a mangueira de sucção, sem colar na garrafa principalmente, tá? E com uma entradinha de ar aqui, pode ser até uma entrada menor, um furinho pequenininho aqui. Por quê? Em algum momento a garrafa pode diminuir, se a pressão for grande. Se não, você põe uma entradinha de ar aqui exatamente para que o ar entre aqui enquanto o sabão sai, tá certo? E, por fim, o que a gente pode fazer aqui para diminuir a saída de água daqui, tá? Automaticamente a saída de sabão, na verdade a gente pode fazer com que a saída de água seja com uma quantidade de sabão mais forte. Uma das coisas que eu pensei foi o seguinte, colocar um nipple aqui, ó, por exemplo, de 3/4, tá certo? Ó, nessa ponta, e colocar uma saidinha de mangueira, saidinha normal de mangueira, tá certo? Ó, aí ele ficou com a saída fina. Detalhe, depende muito, mais uma vez falando, dessa fixação, dessa colagem aqui, porque se você aperta aqui para sair muita água, ela tem que ficar naquela direção da saída, e ela sai bastante aqui e faz a sucção do sabão. Essa questão do sabão, se ele for muito viscoso, tiver algum, né, assim, excessivamente viscoso, ela pode não sair, ele pode não criar essa sucção, então ele tem que ficar médio, tá? Numa mistura às vezes de água ou de algum outro produto, para que ele saia bem. E aí a ponta feita, tá certo? Dessa forma ele fica tranquilo, funciona bem, tá? A gente tinha alguns outros testes aqui que nós fizemos com tubos de meia polegada, mas eu não tinha aqui imediatamente a conexão para a gente colocar aqui. Portanto, essa daqui foi uma das questões mais tranquilas da gente fazer. Detalhe, durante o processo aqui de você pressionar a água aqui, se a sucção não houver ou for menor, você tira aqui, tá? Faz o teste, tá certo?
e aumenta um pouquinho a saída, tá? Aí a gente pode colocar, por exemplo, esse daqui, ó, que tem uma saída um pouco maior, e aí a gente pode colocar, não é nesse caso aqui, mas a gente pode colocar outros desse daqui, tá certo? E assim fica pronto nosso borrifador, tá? Esse mais uma vez, um vídeo que foi muito visualizado, é muito legal, é muito interessante fazer esse tipo de coisa e ver que as pessoas gostaram, as pessoas fizeram, muitas pessoas disseram, ah, eu fiz, deu certo, ai que bom, ah, ou eu fiz, mas não deu certo, mas essa trava aqui, essa cola que tem aqui embaixo no T, foi importante, respondi às pessoas, ah, agora eu consegui, deu tudo certo e tal, isso é muito legal. Tá certo? Então, vejam o vídeo, vejam o primeiro vídeo, que é muito importante, tá? Vejam o que aconteceu aqui. Se tiver alguma dúvida, a gente faz outro vídeo desse, tá? Mas tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, porque é muito simples, muito tranquilo, tudo muito barato, tá? Todas as conexões, tudo que a gente fez aqui, tudo muito barato, tá? E funcionou muito bem. Tá certo? Então, muitas pessoas pediram, alguns quiseram até comprar esse. Esse não foi vendido, é claro, justamente pra gente fazer o vídeo, e até porque eu uso, tá? Eu tenho outros aqui que foram feitos, que funcionam também, mas esse foi feito no vídeo e deu muito certo, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela força aí, vejam o vídeo, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo da produção dele e outro vídeo que nós fizemos o teste deles e assim por diante, tá? Peço que se inscrevam caso não sejam inscritos, deem um like, comentem, claro, no outro foram muitos e muitos comentários e deu certo, eu gosto de responder todos eles, tá bom? Mais uma vez, obrigado.